Só para explicar, os adversários do Cruzeiro, né, o Cruzeiro enfrentaria Defensa e posteriormente o Estudiantes. Mas aí o Estudiantes teve uma questão de calendário, né, um jogo a mais que eles vão ter que fazer lá na Argentina, e aí não poderiam disputar. Até ofereceram jogar com o time reserva, mas o pessoal da Vitória Cup falou: não, aí a gente prefere trocar. E aí esse segundo adversário do Cruzeiro foi substituído pelo Banfield. E aí, só para mostrar, isso aqui não é retrospecto do Cruzeiro, tá, gente? É o desempenho de cada um dos clubes na atual temporada. Até porque os dois confrontos serão inéditos. O Cruzeiro nunca jogou nem contra o Defensa e nem contra o Banfield na história. Na temporada, Cruzeiro aí com 30 partidas, né? 13 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Por incrível que pareça, o nosso pior desempenho foi no Campeonato Mineiro, né? E a Sul-Americana também foi horrível, mas no Brasileiro a gente está caminhando bem, na Copa do Brasil também. O Defensa, em 24 partidas na temporada, 6 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, um aproveitamento bem baixo, né? 36%. E o Banfield, 17 jogos no ano, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 33% de aproveitamento. Rafa, Pedro, como que vocês receberam aí essa mudança de adversário? Acham que ficou melhor, ficou pior para o Cruzeiro aí esses enfrentamentos? Depende do que você considera melhor ou pior, Caramujo. Você acha que ter um nível maior de competitividade do outro lado é melhor nesse momento ou não? Porque o Estudiantes seria certamente o melhor dos dois aí, né? Inclusive do Defensa também, né? No momento tem um melhor retrospecto, faz uma melhor temporada. No caso do Banfield, ele é penúltimo colocado da sua chave lá no campeonato argentino. Então é um time que realmente vem muito mal. Eu acho que a nível assim de competitividade abaixa bastante. E aí o Cruzeiro está buscando o que com a Vitória Cup, né? É um nível muito alto de competitividade, é só os caras voltarem a jogar, e aí até melhor que seja um adversário um pouco inferior para que você consiga ter uma vitória um pouco mais tranquila, em tese, né? Então tem que ver o que o Cruzeiro deseja, mas acho que cai bastante o nível assim em relação ao Estudiantes, mas esse tipo de confronto também, né? Acho que é muito mais visando uma preparação para o que realmente importa, que é a temporada, né? O retorno da temporada, para que a turma volte a pegar ritmo de jogo a nível competitivo e não volte totalmente assim do nada para uma partida de campeonato brasileiro, né? Tenha tido pelo menos algo intermediário aí entre o período de treinamentos e dos jogos. Mas acho que a gente entendendo para que serve a Vitória Cup, ela pode ser muito proveitosa para o Cruzeiro. E aí, a esse nível, inclusive fazer testes, rodar o elenco, e obviamente, né, o torcedor do Cruzeiro deseja ver um time competitivo em campo e que vença as duas partidas, né? Eu acho que o Cruzeiro precisa entrar buscando as duas vitórias e acho que é factível pelo que o Cruzeiro tem apresentado e pelo que os adversários têm apresentado no Campeonato Argentino. Assim, o nível de enfrentamento, com todo respeito ao Banfield, ele cai muito quando você troca o Estudiantes para o Banfield, né? O Estudiantes é um time que está nas oitavas da Copa Libertadores, é um time que tem bons valores individuais, mas acho que para o Cruzeiro é interessante esse tipo de torneio. Eu lembro quando o Central da Toca, mas o Samuel trouxeram a informação, alguns torcedores não gostaram, né? Vai pôr os jogadores para jogar lá, corre risco de lesão, mas a Rafa pontuou muito bem. Acho que a gente não pode partir ali de um período de férias para um período de treinamento e de repente já tem um jogo de campeonato brasileiro. E o Leonardo Jardim, ele fez isso até naquela pausa dos 30 dias, né? O Cruzeiro fez alguns jogos treino, depois o Cruzeiro fez um jogo treino ali um pouco mais difícil contra o Botafogo e aí partiu para um amistoso contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Então acho que essa é a intenção do Cruzeiro com esses dois jogos da Vitória Cup, colocar os jogadores ali com um nível de enfrentamento um pouco maior. São dois adversários que têm muitas dificuldades. O Defensa e Justiça não à toa trocou o treinador, né? Mandou o treinador embora e agora contratou o Mariano Sosso, que trabalhou no Esporte Clube do Recife. E o Banfield é uma equipe que sofreu muito dentro do campeonato argentino, né? Não conseguiu se classificar, foi vice-lanterna do seu grupo. Na classificação geral também ficou numa posição bem ruim. Então são adversários aí que o Cruzeiro pode fazer isso que a Rafa falou, de rodar o elenco, e eu acho que até se conseguir as vitórias nesses dois confrontos, voltar para um nível de enfrentamento maior com uma felicidade, o torcedor ali retoma essa questão de ver o Cruzeiro jogar e ver o Cruzeiro vencer, mas acho que são confrontos que podem sim ser interessantes para alguns testes,
mas para também não voltar tão travado assim para o que é o nosso campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já volta aí encarando um time que é um time que vai gerar dificuldades, que é o caso do Grêmio. Ô Caramujo, eu acho que esse torneio aí é legal. O Estudiantes ia ter uma atmosfera assim de um jogo valendo, eu penso, por causa do que a torcida iria criar, né? E faltando uma semana aí, não sei qual cenário iria nos aguardar, se bem que o Estudiantes também ia pensar em Copa Libertadores, né? A disputa que terá quando tudo for retomado, mas acho que os ânimos iam estar mais esquentados para este duelo. Agora, são dois bons amistosos contra argentinos, né? Uma coisa que a gente pode falar é que vai ser meio amistoso e meio jogo valendo, porque Brasil e Argentina, os confrontos que vão ser, e acho que serão duas oportunidades aí para o Leonardo Jardim já retomar aquilo que o Cruzeiro vinha entregando, né? Pela falta de notícia, por estar tendo essa Copa do Mundo de Clubes, parece que tem um tempasso já, né, que o Cruzeiro não entra em campo, e vai ser importante aí para ter essas partidas aí. A gente vai transmitir com imagens aqui na Samuca TV, contamos aí com a turma fazendo propaganda aí para nós, né? Outros canais também vão transmitir, mas a gente promete aí uma cobertura bem legal, entregar um conteúdo bacana aí nesses dois jogos da Vitória Cup, e uma oportunidade aí mais do que especial para a turma lá do Espírito Santo, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai comparecer em peso ali, vendo. E seria ruim, né, ter um Estudiantes reserva lá, e também acho que não faz sentido. Acho que a organização aí mandou bem, e serão bons embates, viu, Caramujo, para a gente voltar aí nos cascos contra o Grêmio no dia 13. E eu acho assim que ter o Banfield é até uma oportunidade pro Leonardo Jardim rodar um pouco mais, né? Observar um pouco mais jogadores diferentes, porque a gente sabe que se tivesse Defensa e Estudiantes, especialmente pelo histórico, né? Por ser um clube muito, muito grande lá da Argentina também, acho que o Cruzeiro jogaria contra o Estudiantes com um jogo oficial, né? Não teria nenhum clima de amistoso numa partida como essa. E aí o Leonardo Jardim talvez não poderia fazer alguns testes que quer, né? Observar um pouco mais alguns jogadores que estejam no plantel. Acho que tendo esses dois confrontos, não sei se já tem alguma informação, Samuca, se vai ter limite de substituições nos jogos. Não, ainda. Eu vou até pedir o pessoal para enviar para a gente aí como vai ser o regulamento. Eu sei que empate vai ter pênalti, né? É troféu por jogo. Isso. Inclusive, eu achei isso muito legal, tá? Esse negócio de você fazer um jogo que não tem empate, né? Quem, se não ganhar, uma disputinha por pênaltis ali, até porque num amistosinho assim é legal, né, Pedro? É bom também, né? Você jogar ali, sabe? Nós não vamos pedir reconhecimento e colocar no hino, né? Igual certos clubes fazem aí, mas é legal, né? Você jogar um torneiozinho assim valendo. Eu acho que aumenta um pouquinho também a questão da competitividade, né, Caramujo? Saber que você não vai ter um empate, que vale um troféuzinho ali no final. Acho que isso é legal, é um atrativo também para quem vai estar ali prestigiando o torneio, né? No caso do torcedor que vai estar lá acompanhando em loco, ou naquele que não vai poder ir, mas que vai acompanhar aqui na Samuca TV, na nossa transmissão com imagens. Então, acho que é um ingrediente bem legal. Acho que a organização da Vitória Cup acertou muito nessa ideia aí. Entretenimento, né? Sempre divertido. Acho que é um acerto também. Fica mais legal para todo mundo que está acompanhando, inclusive quem vai estar acompanhando meio despretensiosamente, né? Às vezes não é cruzeirense, mas vai estar assistindo. Falar que deu pênaltis, todo mundo vai vir aqui para a Samuca TV, sem sombra de dúvidas, acompanhar o Cruzeiro ganhando nos pênaltis. Está cravado aqui, dia 23/6, 12h36. Não, gente, precisa de pênalti não. Nem amistoso, vamos ganhar aí normal aí. Na tranquilidade, né, Samu? Cautela.